Ora, são 5 e 3 minutos. Íamos, se calhar, começar a segunda mesa do Congresso da Fundação para a Saúde SNS. A primeira decorreu na passada quinta-feira, iremos ter ainda mais duas na próxima quinta-feira e no próximo sábado. A de hoje, o tema é redes de proximidade, continuidade e coerência de cuidados, portanto um tema bastante apelativo e que a todos diz respeito, e contamos com um palestrante ilustre e 3 comentadoras ilustres também, para nos ajudarem a refletir e indicar caminhos neste tema. Eu, enquanto entrando pessoas, apresentava possivelmente as pessoas que vão estar connosco esta tarde, e a quem agradecemos naturalmente a participação neste webinar. Podia começar pela doutora Mariana Neto, que é licenciada em Medicina pela Universidade de Coimbra, mestre em Saúde Pública e Comportamento Organizacional no ISPA, doutora em Saúde Pública em Saúde Ambiental pela Universidade de Lisboa, docente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e coordenadora da Unidade de Observações de Saúde e Vigilância Epidemiológica no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional Ricardo Jorge. Tem como experiência profissional vários contextos de experiência também, em Porto Alegre, na Direção-Geral de Saúde, nomeadamente. Obrigado, doutora Mariana Neto, pela sua disponibilidade e por querer estar connosco também neste tema. A doutora Daniela Santos é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, mestre em Gestão de Empresas, investigadora do Advance do ISEG, e é doutoranda na mesma instituição e na Universidade de Lisboa, e tem uma experiência vasta em uma farmácia comunitária. Portanto, também queremos agradecer o facto de estar connosco e nos ajudar a refletir neste tema de tanto interesse. A doutora Rita Nortadas é assistente hospitalar em Medicina Interna, é coordenadora da Unidade Hospitalar Domiciliária do Hospital Garcia da Horta, coordenadora da Consulta de Medicina e Diabetologia da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Portanto, também muito obrigado pela sua disponibilidade. E falta-nos o orador principal, o professor Manuel Lopes. Penso que é conhecido de todos, mas eu vou tentar resumir em poucas palavras, embora seja difícil o currículo do professor Manuel Lopes, mas é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, mestre em enfermagem, doutorado em ciências de enfermagem na Universidade do Porto, professor coordenador na Escola São João de Deus da Universidade de Évora, tem um currículo vasto em publicações, participação em revistas científicas, projetos, tem liderado vários projetos de investigação, tem tido também vários cargos de gestão académicos e científicos. Foi coordenador entre 2016 e 2018 da reforma dos cuidados continuados em saúde, e além disso tem uma vasta participação nas diversas áreas da cidadania, em processo de cidadania nos mais diversos domínios, como já disse, e portanto é uma figura reconhecida por todos nós. E foi a ele que pedimos para lançar o debate sobre as redes de proximidade, continuidade e coerência de cuidados. Em termos de organização desta sessão, portanto, o professor Manuel irá ter cerca de 20 minutos para apresentar o seu tema, depois abriremos o debate às pessoas que estão connosco como comentadoras, e, entretanto, o público pode colocar as questões que entender no bate-papo, que nós tentaremos, depois desta primeira ronda, introduzir as questões que o público entender por bem colocar, e voltaremos sempre que possível às questões do público. Portanto, quem está a assistir online é convidado, fortemente convidado, incentivado, a pôr as questões que achar pertinentes para os nossos comentadores. E, portanto, dito isto, eu passaria então a palavra ao professor Manuel Lopes, a quem agradeço também, em nome da Fundação, a disponibilidade, e tenho a certeza que será um momento alto do nosso congresso. Portanto, professor Manuel Lopes, faça favor. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, agradeço naturalmente o convite que me fizeram, agradeço ao meu amigo, o meu estimado amigo Zé Carlos, mas através dele à Fundação.
E dizer também que é uma honra e um prazer estar acompanhado pela doutora Mariana Neto, doutora Daniela Santos e doutora Rita Nortadas. Cumprimento, obviamente, as pessoas que se dignam a um sábado à tarde, ao fim de tarde, estar a assistir a uma sessão destas, e aparentemente já é um número interessante. Dizer que irei fazer uma apresentação o mais breve possível. Não vos irei maçar com números, irei fazer um breve enquadramento inicial e depois, enfim, apresentar um esboço de um modelo e, ao mesmo tempo, a quantidade de projetos que andamos a desenvolver à volta desses modelos, e é mais um desafio, é mais um motivo para discutirmos do que propriamente qualquer tipo de ideia acabada e fechada sobre seja o que for, porque, como é evidente, estamos todos aqui exatamente para discutir aquilo que podemos fazer de melhor. Assim, e para organizar melhor as minhas ideias e para não me perder no tempo, se não se importarem, eu partilharei a minha tela com um PowerPoint, de forma a que efetivamente não ultrapasse o tempo que me está destinado. Se eventualmente tiver a ultrapassar, peço ao Zé Carlos que me avise, que é para eu me calar, para dar a vez e a voz às outras pessoas. Portanto, o tema que propuseram foi este, e, portanto, isso será com base neste tema que eu irei desenvolver as minhas ideias e, portanto, num primeiro momento, irei fazer exatamente este muito breve diagnóstico. E, para isso, em vez de usar números, vou usar esta lei do cuidado inverso, que foi apresentada, já lá vão uns poucos anos, portanto foi apresentada em 1971, e que nos diz que aqueles que mais precisam de cuidados têm menos probabilidade de recebê-los. Por outro lado, aqueles com menos necessidade de cuidados de saúde tendem a usar mais e com mais eficácia os serviços de saúde. Ora, isto era verdade em 1971, e, curiosamente, e de acordo com dados empíricos, muitos dados empíricos que temos acerca disto, continua a ser verdade. E este é, para mim, um dos grandes motivos de preocupação. Porque, de facto, este é um dos extremos, digamos assim, um dos extremos da sociedade, ou um dos grupos que, de facto, mais preocupa, porque são aquelas pessoas que, efetivamente, menos acesso têm. Depois lembrei-me de trazer para aqui uma outra lei, que é a lei da oferta e da procura. Tal como ela é apresentada normalmente, ela é apresentada em termos de lei da oferta e de procura, portanto, do ponto de vista, se quiserem, comercial. Mas aqui queria-lhe dar uma conotação um pouco diferente. Portanto, nós já sabemos que, do ponto de vista comercial, a lei da oferta e da procura na saúde não funciona, porque a saúde não é um bem transacionável. Mas aqui eu queria lhe dar a conotação de que, efetivamente, nós também temos, de alguma forma, a lei da oferta e da procura, quando nós posicionamos, de um lado, a oferta de serviços e, de outro lado, o cidadão que tem que procurar os serviços. Também aqui nós podemos aplicar esta ideia da lei da oferta e da procura. Eu voltarei a isto um pouco mais à frente, porque, efetivamente, neste caso, o que se constata é que o serviço está ali e quem entende que precisa do serviço tem que se dirigir ao serviço. E, portanto, esta é também uma questão que me parece que é pertinente pensarmos sobre ela e a que voltarei mais à frente, como dizia. Depois, apenas duas ou três afirmações sobre as pessoas que, em tese, mais precisarão de cuidados. E, de facto, também neste caso, temos abundância de base empírica para o afirmar, que as pessoas com multimorbilidade e dependência, independentemente do local onde habitem, são, de facto, aquelas que mais precisam de cuidados. E pessoas que, em qualquer idade, conjuguem determinantes desfavoráveis, ou seja, sejam de facto, pertençam de facto a um grupo que conjugue vários determinantes sociais da saúde desfavoráveis. Portanto, estes, em tese, são aqueles que mais precisarão de cuidados. E depois, pessoas que, em tese, mais dificuldade terão em procurar cuidados. Então, juntei aqui também, tendo feito o esforço de ter base empírica para aquilo que estou a afirmar, juntei aqui um conjunto de critérios que me parecem interessantes para nós conseguirmos refletir.
Portanto, baixa literacia, baixos rendimentos, isolamento social e físico, solidão, dependência, doença mental e idosos. Os idosos guardei-os para o fim porque têm uma particularidade, porque os idosos frequentemente reúnem vários destes critérios. E, portanto, e nesse sentido, e tendo em consideração as características da nossa sociedade neste momento, portanto, uma sociedade demograficamente envelhecida, este é um dado que me parece relevante. Nesta lógica, eu faço apelo a um outro dado que é muito glosado no nosso dia-a-dia, que é o caso específico dos utilizadores frequentes das urgências. Há muitos estudos, este que aqui cito pareceu-me um estudo extremamente interessante, porque uma das tendências frequentes que normalmente existe no discurso dos mídia, relativamente ao caso dos mídia e não só, mesmo no discurso dos políticos, relativamente ao caso dos utilizadores frequentes, é que estes serão cidadãos mal comportados, porque vão ao sítio errado e gastar recursos indevidos. Ora, quando nós olhamos para os resultados deste estudo, verificamos que a probabilidade de um utente ser utilizador frequente aumenta para mulheres com mais de 80 anos. E depois abaixo ainda se acrescenta que, de facto, há um grupo de pessoas vulneráveis, frequentemente vulneráveis do ponto de vista social, do ponto de vista das doenças, da literacia, etc., que, efetivamente, se constituem como o grupo dos utilizadores mais frequentes do serviço de urgência. Portanto, encaremos isto como um sintoma do funcionamento da resposta de saúde, que me parece que será a forma mais interessante de a pensar. Então, para encerrar esta parte, trago para aqui um quadro conceptual pelo qual eu tenho especial carinho, por diversas razões, e que nos explica como é que funciona esta história do acesso aos cuidados de saúde. E, de facto, na linha de cima, temos aquilo que será a oferta, e na linha de baixo temos aquilo que será o lado da procura. E se nós olharmos para o lado da procura, eu estou a sublinhar neste momento o lado da procura, e vou tentar pôr aqui um ponteiro laser, vemos que a procura depende da capacidade de perceber, da capacidade de procurar, de alcançar, de pagar e de se envolver. Ou seja, para eu procurar cuidados de saúde, eu tenho que ter um determinado nível de literacia que me leva a perceber que eu tenho uma determinada necessidade e, com base nessa percepção, com base nesse, se quiserem, autodiagnóstico, eu vou procurar aquilo que considero ser o mais adequado. Ora, se nós parássemos só por aqui, compreenderíamos que, de facto, se nós mantivermos o sistema, a resposta, melhor dizendo, tal como está, que é uma resposta reativa, ou seja, é função da procura que o utente faz dela, se a mantivermos assim, garantidamente teremos pessoas que pertencem aos grupos a que eu já me referi, que terão muita dificuldade em perceber as necessidades e que tipo de necessidades têm, para depois procurarem a resposta adequada e alcançarem a resposta adequada. Sobre alcançar a resposta adequada, e com isso termino este capítulo, dizer ainda uma outra coisa que me parece importante, que é a dimensão da facilidade para chegar aos serviços no contexto que nós temos. O contexto que nós temos é um contexto que em algumas regiões, nomeadamente naquela onde eu habito, se caracteriza por baixas densidades populacionais e uma residual rede de transportes públicos. Portanto, quando usamos indicadores do género daqueles que o Ministério usa para dizer que o Serviço de Saúde normalmente está a uma distância razoavelmente próxima do ponto de vista dos indicadores internacionais e que não se justificará ter uma malha mais apertada, de facto a distância quilométrica não pode ser o único fator, porque quando a distância quilométrica é aumentada pelo facto de eu não ter capacidade de perceber, de eu não ter capacidade de procurar e ainda por cima não ter transportes públicos nem dinheiro para pagar um outro tipo de transporte, a situação fica um pouco mais difícil. Então, numa situação desta natureza, necessariamente, e eu diria, se começarmos hoje a fazê-lo já é tarde, mas necessariamente temos que pensar uma resposta diferente.
diria mesmo, muito diferente, radicalmente diferente. De outra forma, continuaremos a deixar na margem cada vez mais aqueles que já estão na margem. E aqueles que já estão na margem vão sendo engrossados com outros que lá irão parar por força das múltiplas crises que vamos vivendo e que afetam sempre os mesmos. E esses mesmos são aqueles que têm mais dificuldades, mais baixos rendimentos, menor literacia. E, nesta lógica, parece-me que este quadro conceptual que nos é oferecido atualmente pelaquilo que se convencionou designar como a economia do bem-estar e que eu não vou ter tempo de aprofundar, necessariamente tem que ser considerado porque é, em meu entender, em meu modesto entender, um quadro conceptual da máxima importância e o mais compreensivo possível. Nesse sentido, acho que claramente nós temos que nos preocupar não apenas com a saúde, mas também com a saúde e o bem-estar numa dinâmica completamente diferente, percebendo-a como fazendo parte de qualquer percurso de vida e em qualquer contexto onde um ser humano esteja inserido. Portanto, e é nesse sentido que, efetivamente, inclusivamente, o conceito de saúde tem que ser repensado, completamente repensado. Portanto, o conceito de saúde não tem apenas a ver com um indivíduo e com o seu bem-estar, tem a ver com muito mais do que isso, e faço aqui uma sugestão, mas não passa de uma sugestão. Com base nisso, atrevi-me a imaginar uma resposta de proximidade, uma resposta em rede, uma resposta que, havendo o contexto ideal, havendo as condições ideais, ela pode ser imaginada bottom-up, pode ser imaginada a ser construída nos contextos locais e, a partir daí, haver condições locais para podermos desenvolver este tipo de redes e que conteria os seguintes elementos. O elemento de proximidade. E reparem que estes conceitos que vão aparecer aqui a amarelo são conceitos que neste momento já são usados nos planeamentos estratégicos em saúde de alguns países. Portanto, não os estou a inventar. E no conceito de proximidade eu englobo duas dimensões que me parecem extremamente importantes. A proximidade deve ser pensada não apenas, mas necessariamente em função dos contextos de vida e do domicílio, sendo que o domicílio eventualmente poderá adquirir aqui uma enorme centralidade, porque eventualmente poderá ser o local para onde nós deveríamos deslocalizar o polo da saúde, os cuidados de saúde. Um outro contexto, um outro conceito é o conceito autocuidado. Este conceito não faz parte atualmente dos conceitos mais centrais, inclusivamente do nosso Plano Nacional de Saúde. Está lá implícito, mas não faz parte de forma explícita. E porquê é que o conceito de autocuidado é absolutamente central? Porque o conceito de autocuidado engloba tudo aquilo que mantém a vida e a saúde. E se pensarmos nisso, e se pensarmos no potencial que ele tem, como forma de cada um desenvolver o seu projeto de vida e de saúde de uma forma, eu diria, com uma capacidade de decisão completamente diferente, veremos que ele poderia e deveria ter uma centralidade completamente diferente. Claramente, o conceito de autocuidado tem que estar ancorado na capacitação e na literacia, embora se possa entender que capacitação e literacia, de alguma forma, podem ser redundantes, mas, no meu entender, não são. Outro conceito ainda é o conceito resultados em saúde. E poderá parecer estranho chamar para aqui este conceito, mas eu considero que ele é absolutamente fundamental por um par de razões que eu passo a enunciar. Neste momento, os nossos indicadores de resultados em saúde são paupérrimos. Nós temos indicadores essencialmente de morbimortalidade. Ora, se nós começamos a dar valor às dimensões do bem-estar, de facto nós não podemos pensar os resultados em saúde exclusivamente do ponto de vista dos indicadores de morbimortalidade. E então, necessariamente, temos que ter indicadores de funcionalidade e indicadores de bem-estar. É absolutamente central que isto aconteça. E isto é óbvio
para qualquer área dos cuidados de saúde, é particularmente óbvio e particularmente importante em algumas delas. Por exemplo, estou-me a lembrar da importância dos indicadores de bem-estar, por exemplo, na área da saúde mental, e não estou a puxar a brasa à minha sardinha, embora às vezes me apeteça. Depois, um outro conceito que considero extremamente importante é o conceito de uma equipa. Eu aqui costumo ser um bocadinho incisivo, às vezes até dirão alguns demasiado assertivo, porque eu acho que é ridículo aquilo que se passa no nosso país, embora não seja caso único, diga-se passagem, que é continuarmos a ter, de facto, um trabalho que em muitas das circunstâncias não é um trabalho de equipa. E, efetivamente, continua a verificar-se, por vezes até na praça pública, um degladiar de argumentos de lutas interprofissionais que, de facto, não fazem mais do que diminuir a confiança das pessoas no serviço de saúde. O conceito de uma equipa é um conceito extremamente interessante, porque, efetivamente, isto leva-nos necessariamente, por um lado, à integração de cuidados, por outro lado, à continuidade de cuidados. E, nesse sentido, efetivamente, ele deve ser considerado, e eu diria mais, deve ser considerado desde os bancos da escola, porque, efetivamente, é aí que as equipas se deveriam começar a construir. E isto depois tem associados, tem correlacionados a necessidade, obviamente, de uma coordenação esta que não pode ser uma coordenação, eu diria, que decorra de uma suposta hierarquia de profissões, porque ela não existe, mas uma coordenação em função das necessidades do utente, que é uma coisa completamente diferente. E levar-nos-ia a uma continuidade relacional, que é uma coisa que também daria corpo à ideia que também muitas vezes falamos da centralidade dos cuidados e da importância de o processo de cuidados ter um rosto identificável para cada uma das pessoas que precisa deles. O conceito seguinte é um sistema inteligente, e aqui obviamente teríamos muita coisa a acrescentar, e quando estou a falar num sistema inteligente estou a pensar na quantidade de serviços que fazem parte da resposta de saúde, mas também estou a pensar nos sistemas de informação em saúde, que neste momento são tudo menos inteligentes. Eu diria que são particularmente estúpidos. E, portanto, isso ajudar-nos-ia, de facto, a criar trajetórias de cuidados, mas também a construir planos individuais de cuidados que tivessem outra capacidade de responder. Portanto, estes seriam os elementos conceptuais que eu colocaria numa construção de uma resposta de proximidade. No meio disto tudo, e de forma muito rápida, o que é que andamos a fazer? Ou seja, quem me conhece sabe que eu não gosto muito apenas de conceptualizar, embora gosto muito de conceptualizar. De facto, andamos a desenvolver eu digo andamos porque é muita gente, a desenvolver um conjunto de projetos que tenta, de alguma forma, dar resposta a algum destes conceitos. Por exemplo, um desses projetos é o exercício que temos feito para o desenvolvimento de modelos de cuidados domiciliários. Eu aprecio muito o facto de já haver experiências de cuidados domiciliários, mas as experiências de cuidados domiciliários que existem são experiências, grande parte delas, de hospitalização domiciliária. Ora, os cuidados domiciliários é muito mais do que isso. Exige-se integração da resposta, exige-se continuidade da resposta. E para isso nós precisamos desenvolver modelos com tudo o que isso tem implícito. Pois estamos a trabalhar nisso, já com alguns resultados que me parecem interessantes e que merecem ser discutidos. Os que estão a verde são os que estão já no terreno e muito adiantados, que estão numa cor mais alentejana, ou seja, mais dourada, mais amarelada, são aqueles que estão em projeto e prestes a arrancar. Um outro que estamos a fazer é o diagnóstico de rede e competências dos cuidadores informais, neste caso do Conselho de Évora, e que é absolutamente essencial para as questões de resposta de proximidade, etc., porque os cuidadores são simultaneamente parceiros e utentes nos cuidados. Um outro projeto tem a ver com o desenvolvimento de um modelo de cuidados para pessoas dependentes e institucionalizadas. Eu lamento dizer isto de forma muito frontal, mas estas pessoas precisam urgentemente
de serem considerados cidadãos de pleno direito, porque pelo simples facto de serem institucionalizados em ERPs, perdem um conjunto enorme de direitos e isso tem que ser repensado. Se quiserem, depois falarei mais sobre isso. Um outro tem a ver com o desenvolvimento de um sistema de gestão de conhecimento. Também estamos a desenvolver, neste caso focalizado na problemática das pessoas internadas em ERPs, portanto, em lares. Um outro ainda, desenvolvimento de instrumentos de avaliação da funcionalidade e de modelos de análise integrados. Ainda um outro, este é a menina dos nossos olhos, que é o Plano Individual de Cuidados, neste momento em fase piloto no Hospital de Évora, e que, efetivamente, temos imensa expectativa, porque é um instrumento extremamente importante para a integração e continuidade de cuidados. Ainda um outro, desenvolvimento de trajetórias de cuidados, uma vez que estamos a participar no desenvolvimento do Plano Regional de Saúde Mental do Alentejo, entendemos que seria oportuno introduzir aí algumas trajetórias de cuidados para algumas situações de saúde e doença mental, e isso foi muito bem aceito. Ainda um outro, desenvolvimento de uma interface de integração de dispositivos de apoio ao telecuidado. E, por último, este é um outro que está prestes a arrancar, que é Inovação Social, Aging Intelligent Care Environment. E este tem a ver, essencialmente, com uma resposta muito próxima do cidadão e integrada, que está prestes a ir para o terreno e sobre o qual falarei mais à frente, se houver oportunidade disso, com muito gosto. Portanto, ou seja, nós estamos a tentar, neste contexto, mobilizar meios, recursos da mais diversa ordem e, ao mesmo tempo, ativar um conjunto de entidades locais para ver se, dessa forma, nós conseguimos, efetivamente, criar uma rede de proximidade resiliente e inteligente. E este é para já o meu contributo. Calo-me para ouvir os vossos comentários com muito gosto. Muito obrigado pela vossa atenção e passamos então à fase seguinte. Vou deixar de partilhar a tela. Muito obrigado. Está sem som, Zé Carlos. Eu ia dizer que nós é que te agradecemos e naturalmente cumprimentar pela comunicação, pela excelente comunicação, pelas pistas que nos deixaste aqui de reflexão e naturalmente de inquietação, eu diria, e desafio. E eu passava a palavra, pode ser à doutora Daniela Santos, para abrir os comentários à intervenção do professor Manuel. Claro que sim, claro que sim. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, aos meus colegas de painel e a todos os que estão a assistir. Quero agradecer, em primeiro lugar, à Fundação pelo convite e dizer, realmente, congratular o professor Manuel Lopes por esta fantástica apresentação. Mais completo, acho que seria impossível. De facto, há muitos projetos a decorrer. Eu vou-me basear aqui em alguns pontos da sua apresentação, que tenho aqui algumas, depois no fim, algumas questões para fazer e para esclarecer, porque de facto aquilo que observo é que muitos de nós, mesmo nós que trabalhamos no terreno, como farmacêuticos comunitários, nós temos muito conhecimento de todos estes projetos que estão a decorrer. Isto porque, como sabemos, vou-vos dar alguns exemplos práticos, porque o professor Manuel já deu aqui muitos exemplos de projetos que estão a decorrer, mas durante a pandemia tivemos aqui uma grande preocupação que já existia anteriormente, como o professor Manuel disse muito bem, o acesso a determinados cuidados de saúde por alguma população mais desfavorecida, principalmente os idosos. Isto porquê? Porque quando foi a primeira fase do confinamento das pessoas, os idosos foi a nossa primeira preocupação, porque eles tinham medo de apanhar o vírus, a incerteza, a parte de estarem confinados às suas residências foi uma grande preocupação de alguns agentes de saúde local, nomeadamente das farmácias com a gestão terapêutica destes próprios doentes, que nós sabíamos que
caso não tivessem a sua terapêutica crónica, que iriam descompensar e as hospitalizações seriam algo inevitável. E no tempo em que nem os centros de saúde, nem os hospitais ainda estavam completamente organizados nesta nova vertente de Covid, não Covid, tivemos que unir-nos, isto já existia alguns trabalhos no terreno, unir-nos entre as próprias farmácias, as associações de doentes, autarquias e, por engraçado, muitos voluntários, que se disponibilizaram para adquirir essa medicação por esses idosos mais desfavorecidos, com mobilidade mais reduzida, e entregá-los nos seus domicílios. Agora, isto de facto leva-nos a pensar que continua a existir este núcleo de pessoas que não têm capacidade de obter os seus cuidados de saúde de modo coerente. As farmácias, que falo porque é a minha experiência mais prática, têm alguma dificuldade muitas vezes em ajudar estas pessoas. Porquê? Porque não conhecem ou não têm comunicação com os centros de saúde ou com as pessoas realmente responsáveis pelo tratamento destes idosos ou destes mais desfavorecidos. E isto também leva-nos a falar um bocadinho daquilo que o professor Manuel fala aqui, fala muito bem, que é a literacia. Nós podemos dizer, muita gente tem capacidade de decidir como é que há de obter os seus cuidados. Isto às vezes não é bem assim. Se calhar pode ser até uma minoria, mas há muita gente que procura os pontos de apoio, sejam as associações, sejam as farmácias, para ajudá-los a decidir qual é que é a melhor opção. E isso leva-me a crer que, mesmo que nós implementamos determinados modelos de acompanhamento e modelos digitais, até que ponto é que estas pessoas, sem qualquer apoio local, vão conseguir responder, vão conseguir aceder àquela tal bem-estar que o professor Manuel fala muito bem. Isto envolve tantos fatores, tantas condicionantes, que preocupa-me de facto estas pessoas que não têm uma literacia, e ainda são algumas, para aceder a este bem-estar. Outro exemplo prático que eu também trago aqui, e eu acho que é de extremamente importância, e eu acho que deve ser pensado, é a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade. Estou aqui a falar um bocadinho daquilo que eu vejo, não de agora, isto é uma discussão de há muitos anos atrás, porque nós, na nossa prática diária, não sei se muitos das pessoas que nos estão a ouvir e se muitos dos colegas do painel têm esta consciência, há pessoas que vão à farmácia a perguntar se nós temos aquele medicamento na farmácia, porque não conseguem se deslocar ao local, neste caso a farmácia hospitalar, onde tem o seu medicamento, para o adquirir. Porquê? Aquela questão que o professor Manuel fala aqui, tudo muito bem explícito, que é fatores económicos, sociais, falta de apoio, mobilidade. E muitas vezes nós podemos pensar, ocorre isto só no Alentejo, que é o caso do que o professor Manuel diz? Não, estamos a falar às vezes das zonas urbanas, em que as pessoas de facto não têm capacidade de se movimentar para adquirir a sua medicação. E estes projetos que ocorrem, felizmente são desbloqueadas estas barreiras em situações graves, que foi a distribuição e a dispensa desses medicamentos hospitalares em proximidade às pessoas. Acho que foi uma grande mais-valia e acho que deve ser continuado e mantido nestes projetos que o professor Manuel fala muito bem. Para também não me alargar muito, o professor Manuel falou daquela situação de que nós infelizmente não trabalhamos em equipa. Nós profissionais não trabalhamos em equipa. É verdade. Mas isto é uma visão global. Eu tenho conhecimento de muitas equipas multidisciplinares nas unidades locais de saúde, são poucas, mas existem, que têm a capacidade de reunir não só profissionais de saúde, mas também o cidadão, as associações, para discutir quais são as necessidades do cidadão.
porque na realidade aquilo que nós precisamos saber e conhecer, como o professor Manuel diz, é conhecer quais são as necessidades locais do utente. Ajustarmos então essas respostas ao utente, localmente. Só assim vamos conseguir colocar as pessoas com doença no centro do sistema. Não é isto que todos nós temos vindo a defender anos e anos e anos? Nós temos que compreender, como o professor também diz, e de facto era uma das coisas que eu tinha aqui para comentar, é os indicadores, os famosos indicadores, têm que ser ajustados. Têm que ser ajustados para o doente, para os ganhos em saúde ao doente, e não apenas meramente operacional. E muitas vezes vemos isto muito operacional e pouco virado para o próprio cidadão. E isto é importante planear estas redes, perceber quem são, como a professora Manuel diz, como é que são constituídas. Eu, como farmacêutica comunitária, tenho que perceber que eu tenho uma mãe de um adolescente epilético que não consegue comprar o medicamento para o filho. Como é que eu posso comunicar isto? Como é que eu posso pedir ajuda para esta mãe? Porque eu sei que ele não vai tomar o medicamento e vai descompensar. Ao descompensar, quem vai perder é sempre o SNS. Não é? Com o quê? Consequências graves para quem? Para o cidadão. Para aquela criança? Para aquela mãe? E é isto que nós temos que nos focar. Temos que nos focar nas pessoas. Eu acho que falamos muito e temos que agir rápido, porque conseguimos. Nós temos o exemplo da pandemia. Conseguimos agir rápido. Temos é que desbloquear estas barreiras e trabalhar em conjunto, em equipa, como a professora diz, mas multidisciplinar, independentemente de ser público, privado, social, voluntário, cuidador informal. Temos que nos unir para conseguir perceber. E temos aqui uma rede de proximidade muito apta, que é o caso das farmácias. Estou aqui a puxar um bocado também como o professor, abraça a sua sardinha, mas a verdade é que quem trabalha no terreno, quem está num balcão e percebe as dificuldades das pessoas e trabalha com as associações, até com as próprias paróquias, consegue perceber as dificuldades que os cidadãos têm. E para atingir este bem-estar é mesmo necessário nós trabalharmos em equipa. Tenho aqui duas perguntinhas depois para o professor, ou para todos nós, não é? Mas posteriormente, para depois lhe responder. Algo novamente a enfatizar aqui a literacia. Ter cuidado, acho que estamos a dar muito, falamos muito em literacia, mas o que é uma literacia para uma pessoa que não sabe utilizar um telemóvel? Tem pessoas que nem sequer sabem, dão-me o telemóvel, veja-me aqui qual é a mensagem que tem a receita. Como é que nós podemos dar a volta a esta situação? Porque há pessoas que não sequer sabem ler uma mensagem no telemóvel. Têm, mas nem sequer o sabem utilizar. E outra questão é, ok, falámos aqui em equipas. Tinha muitas, mas vou falar aqui em duas. Falamos aqui então nas equipas, nestas barreiras. O que é que nos falta? Simples. O que é que nos falta? Temos tudo. O que é que nos falta? A pandemia já veio, não é? Estamos a lutar contra ela. Moveu muita gente. Não vamos perder aquilo que ganhamos. E é um bocadinho isto que podíamos estar aqui horas a falar, porque é de facto algo que sensível, lido muito de perto e poderíamos estar aqui muito tempo a discutir muitos pontos, mas vou dar aqui a palavra às minhas colegas de painel. Obrigada. Obrigado, Daniela. Depois teremos a oportunidade de voltar a si, certamente. Entretanto, eu relembro que podem colocar as questões através do bate-papo, quer quem nos chega através da plataforma Zoom, quer através do Facebook. Podem pôr nos comentários que nós vamos tentar apanhar todas as questões. E passava, se calhar, agora a palavra à doutora Rita Nortadas para fazer o comentário à intervenção do professor Manuel. Olá, muito boa tarde. Agradecer o convite e, em meu nome pessoal e em nome da doutora Francisca Delia Rio, a qual estou aqui a representar como diretora do Serviço de Medicina e da Hospitalização Domiciliária do Hospital Garcia de Horta, e felicitar o professor Manuel pela apresentação brilhante, com tantas verdades que até nos arrepia, não é? Em que todos nos reconhecemos
nas palavras que aqui colocou na sua apresentação e que realmente muitas delas fazem parte do nosso dia-a-dia. Porque em Portugal aquilo que nós constatamos nos últimos anos, sobretudo ali na segunda metade do século passado, foi a criação de uma medicina demasiado hospitalocêntrica, por assim dizer. Nós vimos uma amplificação grande dos edifícios dos hospitais, depois na década de 80 houve uma multiplicação dos hospitais, muito fruto também da consolidação do Serviço Nacional de Saúde, mas efetivamente o cidadão e o doente passou a olhar para o Sistema Nacional de Saúde muito como tendo o hospital como o objeto para a resolução de alguns dos seus problemas para os quais não encontra solução na comunidade. E seguramente que vos acontece a todos, a mim, uma vez que trabalho em urgência, que faço urgência semanal, acontece-me frequentemente ser abordada por amigos meus, por familiares, a perguntarem-me: eu estou à espera de um exame, eu estou à espera de uma consulta que não acontece, se calhar vou à urgência. E, portanto, às vezes o hospital e a urgência são vistos como uma solução para aquele problema que eu não consigo resolver, porque tem uma porta aberta, porque está a funcionar 24 horas e que tem lá alguém que os atende e que ouve, não é? Isto demonstra a fragilidade de todo o sistema e a falta de soluções e a falta de comunicação interpares, interprofissionais e dos profissionais com o cidadão e com o doente. Mostra um certo alinhamento, inclusivamente, de como todo o sistema funciona. O próprio utente fica perdido entre consultas, entre exames e sem saber exatamente qual é o caminho que deve seguir. Portanto, há no fundo aqui uma má definição de como é que tudo isto está organizado e como é que tudo isto funciona. E depois havia e continuam a existir, conseguimos identificar algumas lacunas de respostas para outras situações. Ou seja, os hospitais, com a revolução tecnológica que houve e que continua a haver, tornaram-se em centros altamente especializados e com uma oferta de capacidade diagnóstica e de abordagem terapêutica altamente diferenciada para uma medicina de alto valor, que efetivamente dá resposta a situações complexas. Mas será essa a necessidade da maioria dos doentes que está internado nos hospitais e que recorre aos hospitais? Será que a maioria dos doentes que está a ocupar as camas dos hospitais precisa de uma medicina tão diferenciada e com tecnologia de ponta? Não é que não seja importante, obviamente que sim, todos devemos ter acesso a ela. A questão é que, muito provavelmente, a solução e a compensação desses doentes não passa pela utilização desses recursos. Então falta aqui um reajuste e uma readaptação de todo o sistema às reais necessidades da população. Não nos podemos esquecer que há aqui um envelhecimento, um aumento da esperança média de vida, à conta de toda uma melhoria de cuidados de saúde. Houve um aumentar da esperança média de vida que fez com que tenhamos atualmente uma população maioritariamente envelhecida e que precisa, obviamente, de cuidados, mas são cuidados diferentes daqueles que estão a ser prestados nos hospitais. As próprias enfermarias não estão ajustadas aos doentes. Um doente, uma pessoa de 90 anos que entra numa enfermaria com uma infecção respiratória e que eventualmente até seria uma pessoa autónoma que vivia sozinho, muito provavelmente ao fim de 15 dias de internamento sai acamada. Ou sai com um agravamento da sua capacidade funcional. Portanto, os hospitais e as equipas não estão ajustadas a esta nova realidade. A sociedade evoluiu e o Sistema Nacional de Saúde, embora tenha evoluído em muitos aspectos, não se reajustou a estas necessidades da população. E, portanto, tudo isto deve de ser repensado e deveria de ser reestruturado. Estou aqui enquanto membro e coordenadora atual da Unidade de Hospitalização Domiciliária do meu hospital. E nós, na hospitalização domiciliária, um dos aspectos que nós sentimos foi esse, que havia aqui a necessidade de dar alguma resposta e de retirar doentes do hospital mais precocemente. E por vezes dizem, mas é porque não há camas no hospital. Sim, todos sabemos que há falta de camas, mas todos sabemos que os doentes beneficiam disso. E aquilo que nós constatamos no nosso dia-a-dia é que há um real benefício do doente e das famílias, quando os doentes saem mais precocemente do hospital. Claro que o doente tem que ser bem identificado do ponto de vista clínico, tem que ser bem identificado do ponto de vista social, assim como devem ser identificadas as necessidades sociais do doente. No entanto,
Se formos criteriosos e agirmos de acordo com todos os aspectos que são considerados quando abordamos a transferência de qualquer doente para qualquer serviço e tivermos em conta estes aspectos na transferência de um doente para a hospitalização domiciliária, há efetivamente ganhos para o doente, há efetivamente ganhos para a família e temos ganhos em saúde. E estamos a prestar cuidados de um alto nível a este doente e muito mais adequados às suas necessidades. E depois desenvolvemos também um aspecto importante que já aqui foi mencionado, que tem a ver com a educação para a saúde e com a literacia. Ao irmos à casa do doente e ao termos contacto com a família do doente no seu domicílio, há uma abertura muito maior para a aprendizagem. É diferente ensinar um doente na sua casa, onde ele nos acolhe, onde ele nos recebe, onde a família recebe a equipa de saúde, ao ensino que é feito na consulta ou no internamento hospitalar. A absorção de conhecimento é muito mais eficiente e somos muito mais eficazes na casa do doente, onde podemos retirar tapetes, que podem ser um motivo de quedas, onde podemos fazer educação para a parte respiratória, porque por vezes encontramos quartos com peluches sem doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica ou com doentes asmáticos, onde consigo ir à despensa e olhar para o frigorífico, como sou uma diabetologista de paixão, adoro ver o que as pessoas almoçam e o que as pessoas tomam ao pequeno almoço e perceber o que têm na despensa e o que têm no frigorífico. Portanto, nós conseguimos atuar de acordo com a patologia, de acordo com os problemas de saúde daquele doente em específico. E, portanto, aqui conseguimos fazer a diferença. E depois um dos aspectos importantes é que conseguimos identificar alguns clusters, alguns grupos de risco, nomeadamente o doente com insuficiência cardíaca. É um doente particularmente interessante, porque é um doente que nós conseguimos perceber que aquele doente, na maior parte das vezes, tem internamentos hospitalares por falhas terapêuticas, por má compliance. E nós, quando dizemos má compliance, quase que estamos a assumir que o doente não está a seguir as nossas recomendações. Mas quando o doente não segue as nossas recomendações é porque não as compreendeu. É porque não as absorveu, não as percebeu, não as integrou. Nós não conseguimos chegar ao doente. De alguma forma, eu falhei enquanto médica, porque não fui uma boa comunicadora. Portanto, a minha função enquanto médica não acaba a passar receitas. Acaba quando consigo passar a minha informação ao doente e ele cumpre, para seu bem, as minhas indicações. E toma a medicação que eu lhe recomendo para seu bem. Então, isto tem que chegar ao doente. E se nós estamos a falhar, há aqui algum problema e tem que ser identificado e tem que ser corrigido. E um dos aspectos importantes em termos de hospitalização domiciliária tem a ver exatamente com a farmácia comunitária. Nós, quando identificamos estes doentes, um dos aspectos que tentamos melhorar é a adesão à terapêutica. E muitas vezes passa por articular com a farmácia comunitária e pedir ajuda à farmácia comunitária de forma a que nos consiga organizar as caixas de medicação para esse doente, de forma semanal, de forma mensal, varia um bocadinho em função de cada sítio, de cada farmácia, de cada doente, mas às vezes são medidas tão simples e que surtem efeito e que fazem toda a diferença. Da mesma forma que ensinamos o doente que tem que comer menos sal, que tem que pôr menos sal na sua refeição, que tem que beber menos água, ensinamos o doente que se tem que pesar e vigiar o seu peso e os seus edemas, porque são sinais de descompensação. Também ensinamos o doente a ir buscar a sua caixinha à farmácia que já vem preparada com a medicação que tem que fazer para a semana. E aí percebemos o benefício desta ligação entre profissionais, muitas vezes tem um efeito direto sobre a saúde dos doentes e sobre os custos, obviamente, os custos do sistema. Depois o outro aspecto é a consulta, são realidades diferentes, não é? Uma coisa é o internamento, outra o internamento hospitalar, quer seja hospitalar dentro do hospital, quer seja hospitalar na casa do doente. A outra realidade é a medicina de ambulatório, a consulta. E agora na fase de pandemia, a consulta tem sido um desafio praticamente, não é? Porque a maior parte das vezes é feita à distância, claro que não podemos chamar-lhe uma verdadeira teleconsulta porque temos tido algumas, e já foram identificadas por diversas vezes, algumas dificuldades do ponto de vista tecnológico em conseguir uma verdadeira teleconsulta, e aí o Sistema Nacional de Saúde está em desvantagem relativamente a alguns serviços privados, onde apesar da SPMS estar a fazer um trabalho fantástico e de louvar, há aqui ainda muita, enfim,
muita necessidade tecnológica, muitas vezes de meios que caberá a cada instituição depois resolver, mas que efetivamente existe e que tem dificuldade, aqui há dificuldade de certa forma o trabalho à distância. Mas temos feito quase todas as consultas à distância. E nestas consultas à distância, já tem que ser uma consulta estruturada, senão a probabilidade de ser pouco rentável é tremenda. Mas depois é muito importante, mais uma vez, identificar grupos de risco. E tal como o professor Manuel falou, em alguns deles, eu faço parte, estou fazendo um trabalho em conjunto com a professora Sónia Duval, em conjunto com o Programa Nacional de Diabetes, e um dos pontos que nós focámos foi a identificação dos grupos de risco na consulta. E é relativamente simples, através da informação que o doente nos faz chegar, ou da omissão de informação que o doente nos faz chegar, identificar estes grupos de risco, onde estão, obviamente, doentes com patologia mental, ou doentes com carência social, ou que possam sofrer de isolamento social, que possam ter alguma dificuldade no acesso à medicação, dificuldade no acesso à própria alimentação. E, portanto, depois de uma consulta destas, nós temos que atuar em conformidade. Não podemos reagir de igual forma ou atuar de igual maneira para todos os doentes, porque efetivamente temos pessoas diferentes e nós estamos a falar de pessoas que têm necessidades diferentes e nós temos que nos reajustar, temos que ser nós a reajustar-nos. E se eu identifico um doente que está mal controlado, apesar de toda a otimização terapêutica que eu já lhe fiz, então eu tenho que perceber que se calhar sou eu que não estou a ser eficaz na otimização terapêutica e tenho que ir um bocadinho mais longe. Então se calhar tenho que reagendar uma consulta a curto prazo para perceber como é que a minha intensificação terapêutica está a ser conseguida. Mas se eu identifico um doente que a questão é social, então eu tenho que articular com a assistente social. Se eu identifico que o problema tem a ver com a omissão de terapêutica, então eu se calhar tenho que articular com a farmácia comunitária. Portanto, os problemas têm que ser identificados, os grupos de risco têm que ser identificados e tem que haver estratégias definidas, bem definidas, em que não podem depender do profissional de saúde, ou seja, não posso ser eu, Rita, a decidir assim e o meu colega a decidir de uma forma diferente. Devem haver estratégias bem estipuladas, bem definidas, bem coordenadas, de forma a que haja uma capacidade de resposta em tempo útil e de forma a trabalharmos todos no mesmo sentido. Porque por vezes parece que cada um anda a correr para um lado, trabalhamos todos imenso, todos nos queixamos que trabalhamos imenso, mas o resultado é muito pobre. No fim, o resultado é pobre. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. E a doutora Daniela dizia o que é que falha. Eu acho que falha o caminho. Falta sabermos para onde é que temos que ir. Andamos cada um a correr na sua direção. E, portanto, temos que saber para onde qual é essa direção, para onde é que temos que ir, como é que isto se faz para ter melhores resultados e para não estarmos todos sempre exaustos e com a sensação de que fizemos imenso, mas que depois a satisfação não é, porque se fizéssemos um inquérito de saúde aos profissionais de saúde, seguramente que não iríamos ter níveis de satisfação nada de extraordinário. E, portanto, parece-me que há de facto aqui muito trabalho a fazer, mas há sobretudo muito a definir e um caminho, uma direção para onde todos devemos caminhar. Muito obrigado, doutora Rita, pelos seus comentários. Passávamos agora então à doutora Mariana Neto, antes de voltarmos ao professor Manuel Lopes. Então, aproveito para cumprimentar todos os presentes e os meus colegas palestrantes e especialmente o professor Manuel Lopes pela excelente apresentação com que nos brindou. Quero também agradecer à Fundação o convite e a oportunidade de participar num painel de discussão com este nível. Relativamente à apresentação do professor Manuel Lopes, sinto-me assim um pouco dividida, porque de facto ela abordou aspectos muito diversos, mas muito profundos, e que, dá para matéria para reflexão durante bastante tempo. Alguns aspectos que focou são, nomeadamente, aqueles aspectos relacionados com o reconhecimento das necessidades e a capacitação. Eu fico um pouco perplexa e preocupada porque isso são assuntos que preocupam os profissionais de saúde, sobretudo os profissionais da minha área,
há longos anos. O que é dramático é, de facto, nós não conseguirmos ter operacionalizado respostas durante mais de 20 anos, não é? E isso é que eu acho que é dramático. Mas, por outro lado, também é animador quando se vê experiências como estas e pessoas tão empenhadas no terreno a tentar dar-lhes corpo e a tentar ajustá-las a uma nova realidade, porque, na verdade, a realidade do Serviço Nacional de Saúde e também do sistema de saúde muda com muita frequência. Ontem, na apresentação do professor Sá Clarides, ele falou de sistemas adaptativos complexos e, de facto, é perante isso que nós estamos. E estas formas de gerir a situação são, de facto, parecem a mim bastante apropriadas e bastante adequadas para gerir a par e passo e para dar respostas adequadas à medida que as necessidades vão mudando. São experiências muito interessantes, era importante concretizá-las, aprofundá-las e divulgá-las perante outras áreas do próprio Serviço Nacional de Saúde. No entanto, há aqui algumas coisas que também me fazem pensar um pouco, nomeadamente a questão que me parecem ser também determinantes destas experiências, que é a vontade política de as levar avante, e essa vontade política tem que ver com a alocação de recursos, com a disponibilização, nomeadamente financeira, que às vezes não precisa de ser uma disponibilização financeira muito, digamos, avantajada, tem que ser mais às vezes facilitadora, haver boa vontade, haver algum dinheiro, haver alguns recursos, sobretudo humanos, haver capacidade para promover a formação dos profissionais, o seu treino no terreno, aquela experiência que o professor falou, as pessoas têm que ganhar experiência, têm que a sentir, é gestão do conhecimento. É tácito, portanto é um pouco como o cozinheiro que sabe a quantidade de sal que põe, ele põe a mão dentro do saleiro e já sabe que aquela que está certa. É este tipo de experiência que nós temos que ter nos nossos profissionais, porque estamos a lidar com pessoas e esta experiência e digamos, este conhecimento fino é muito necessário e é muito, também teremos que arranjar maneira de o partilhar e de o aprofundar. Por outro lado, depois também me falta aqui algumas balizas e eu também gostaria de chamar a atenção qual o papel que os cuidados primários têm neste contexto. Pronto, de facto, o hospital é fundamental, é uma unidade de prestadora de cuidados de saúde que é fundamental, mas temos outras unidades prestadoras de cuidados de saúde que também são fundamentais, mas que são de natureza diferente. Ora, eu acho que um dos grandes problemas que o Serviço Nacional de Saúde sempre se debateu ao longo da sua existência é a articulação entre estas duas vertentes. A transição de um doente entre cuidados diferenciados, chamemos-lhe assim, cuidados primários, esta transição sempre foi muito complicada. Porque cada instituição está fechada na sua quinta, digamos, e de facto não tem muito, nunca construíram um espaço comum em função do doente. Por outro lado, ainda há um outro espaço, que aqui também foi abordado, mas talvez não da forma, na ótica em que eu vou falar, que é o espaço com a comunidade. A saúde com a comunidade. Portanto, o doente, o cidadão, transita da comunidade para os cuidados primários, para os cuidados diferenciados e depois oscila entre estes três níveis. E, de facto, é muito importante que todos estes circuitos sejam agilizados. Pronto. Este é um dos aspectos. Um outro aspecto que também me faz aqui e que é também importante, mas que eu creio que de alguma forma está subjacente quando o professor fala de prestação de cuidados, é a questão do cidadão não doente. E o cidadão não doente, nós queremos que ele não adoeça. Portanto, temos toda a parte de promoção da saúde que tem que ser veiculada quer pelo Serviço Nacional de Saúde, quer pelas escolas, quer pelos locais de trabalho, quer por toda a comunidade. E aqui nós temos um trabalho também muito grande a fazer. É aí que se faz a capacitação, é aí que se faz a transferência de conhecimentos para que o sistema, no médio e longo prazo, não venha a ser sobrecarregado com doentes crónicos, porque nós não queremos que eles adoeçam.
Portanto, nós temos que ter aqui, conjugar uma estratégia de curto e médio prazo, que é, de facto, disponibilizar os cuidados a quem deles precisa, e conjugado com uma estratégia de longo prazo de evitar que as pessoas adoeçam, de uma estratégia de proteção e promoção da saúde. Parece-me ser, de facto, este o aspecto que tem que ser cultivado, embora eu volte um pouco atrás na questão da promoção da saúde. A questão dos programas, e do Plano Nacional de Saúde são, de facto, também instrumentos muito importantes que nós temos que conjugar com tudo aquilo que tivemos aqui a falar. Por exemplo, eu estou convencida que a resposta do Serviço Nacional de Saúde teria sido muito mais robusta e muito mais rápida se as redes que foram organizadas em tempos pelos programas de saúde, estou a falar, por exemplo, do programa de saúde escolar, o programa de saúde ocupacional, outros programas de saúde, se estivessem mais ativas, de facto teria sido muito mais fácil ir, digamos, requalificá-las para dar resposta a esta pandemia, ou seja, vamos a reforçar a capacidade adaptativa do nosso sistema de saúde, ok? Temos esta rede montada, temos estes conhecimentos, agora nós deixamos de fazer aquilo que estávamos primariamente programados para fazer e vamos nos deslocar para ali. E, de facto, esta resposta poderia ser muito mais assertiva, porque os interlocutores, os tais nós da rede, já estavam identificados, havia aspectos relacionais entre as pessoas e, de facto, ela podia ser reativada e recanalizada para outro desempenho. E mais tarde poderá voltar à sua função normal. Portanto, esta plasticidade que o nosso Serviço Nacional de Saúde deve ser dotado, parece-me ser essencial. E a sua proposta e o seu desenvolvimento que nos apresentou parece-me ser um bom exemplo e um bom passo em frente nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mariana Neto. Professor Manuel, passava agora a si para tentar responder a algumas questões que foram levantadas pelos comentadores e depois íamos fazer o ponto de situação das questões, que entretanto também já há várias que os ouvintes foram colocando. Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito quer à doutora Mariana Neto, quer à doutora Daniela Santos, quer à doutora Rita Nortadas, os comentários e os desafios que colocaram. É claro que em 20 minutos explanar um conjunto de ideias, algumas delas que levam muitos anos de evolução, não é fácil e provavelmente algumas delas nem sequer ficaram muito claras. Em todo o caso, parece-me que o essencial da mensagem parece-me que claramente foi compreendido por vocês e, portanto, que não haverá aqui um desacordo nesses aspectos. Foram colocadas algumas questões e também alguns desafios e começando pela ordem em que falaram, portanto, começando pela doutora Daniela Santos, coloca a questão da literacia e de alguma forma, pergunta se as novas tecnologias não correm o risco de aumentar o grupo de pessoas que por essa via não têm acesso aos cuidados. Pois se não tivermos cuidado, isso vai acontecer. É claro que vai acontecer. E tenho exemplos completamente díspares. Tenho exemplos de pessoas que não sabem ler e escrever e que, com uma interface de telemóvel adequada e com ícones, com uma iconografia que não dependa do abecedário, conseguem muito facilmente trabalhar com um conjunto de comandos essenciais para terem acesso à informação que precisam naquele momento. Tenho exemplos destes. E o exemplo oposto, que é dizer a alguém agora passa a receber a receita pelo telemóvel. E a pessoa fica completamente perdida
porque nem sabe onde é que aquilo está, nem onde é que deixa de estar. Portanto, eu diria que isto é como quase todos os dispositivos. Nenhum vai funcionar como varinha mágica. Eles podem ser uma excelente ajuda ou o contrário, dependendo do modelo em que eles estão inseridos. E, portanto, uma das teses que eu defendo é: a mim não me interessa, e eu referi isso na minha apresentação, a mim não me interessa ter mais um dispositivo muito bonito, ter mais um gadget. Isso não me adianta de nada. Aquilo que eu pergunto é: isso vai servir que modelo de cuidados? Isso está integrado em que percurso de cuidados? E como é que as pessoas vão ser mobilizadas para conseguirem tirar o usufruto de um dispositivo como esse? E, portanto, sim, tem razão. Nós corremos o risco de aumentar gravemente o número de pessoas que ficam excluídas do acesso à informação. Agora, também é verdade que os meios de que dispomos são um meio como nunca tivemos para o contrário. Para fazer exatamente o contrário. Vejam, por exemplo, a facilidade com que nós, neste momento, estamos aqui, estão 104 pessoas a assistir e estamos a interagir como se estivéssemos numa ampla sala com esta gente toda. Portanto, isto, se devidamente utilizado, permite-nos interagir com pessoas à distância com uma enorme facilidade. Portanto, essa é uma questão. Depois colocou uma outra questão que é: equipas, o que nos falta? Eu diria que temos tudo, de facto. Isto é como quem está numa cozinha e tem os ingredientes todos para fazer um bolo. Já agora eu sou um pouco guloso, desculpe lá, doutora Rita Nortadas, mas eu tento ter cuidado, mas sou um pouco guloso e, portanto, é como ter os ingredientes todos e por vezes não saber muito bem como é que os havemos de misturar para daí resultar qualquer coisa que é muito mais do que a soma das suas partes. Pronto. E aí há um elemento para mim absolutamente fundamental. É que a partir do momento em que nós estabelecemos uma hierarquia de conhecimento, uma hierarquia de saberes, nós estamos a matar a equipa. Porque, efetivamente, que eu saiba, e peço imensa desculpa se estiver enganado, mas que eu saiba, o conhecimento é conhecimento. Não há propriamente uma hierarquia de este conhecimento é mais importante do que aquele, porque senão nós temos todos que nos subjugar à importância daquelas que são consideradas as disciplinas primárias, radicalmente primárias, à filosofia, à matemática e afins. Bem, se é essa a lógica, eu calmo-me. Se a lógica não é essa, e não é, porque nós estamos a falar de algo que é uma necessidade de construir uma resposta concreta a problemas reais das pessoas, e isto exige claramente uma multiplicidade de saberes, atuar de forma coordenada para que, mais uma vez, o resultado disso não seja um somatório, mas seja muito mais do que isso. E isso exige que consideremos em igualdade de circunstâncias os saberes em presença. Eu dou-lhe apenas um exemplo. Neste momento, o normativo legal que existe relativamente às profissões está praticamente inalterado há 40 anos. Há 40 anos. Ou seja, o mandato social das profissões está pré-definido quase há 40 anos. E eu pergunto a todas as pessoas que nos estão a ouvir, e a vocês em concreto, se nos últimos 40 anos não aconteceu nada nas múltiplas profissões de saúde clássicas, mas em todas as novas que já apareceram, que nos obrigue a repensar os mandatos sociais das profissões e a forma como nos relacionamos. Não aconteceu nada. Então estamos todos cegos. Estamos todos cegos. E, portanto, de facto, eu diria que falta mesmo muito. E depois, obviamente, acrescento, de facto, a forma como os dirigentes, nomeadamente das organizações profissionais, muitas vezes se comportam, não ajuda a resolver este problema, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. E isso é também, em si, muito problemático. Depois, a doutora Rita também deixou vários desafios. Eu chamaria aqui, enfim, a um que me desafia particularmente, que é este com a identificação tem a ver com a identificação dos grupos de risco.
Isto vem exatamente ao encontro daquilo que é um dos desafios que eu considero mais importantes. Ou seja, a resposta não pode ser reativa. A resposta de um serviço de saúde, seja lá ele qual for, mas particularmente daqueles que têm à sua responsabilidade um determinado grupo de doentes, e neste caso eu refiro-me em concreto, por exemplo, às unidades de saúde familiares, têm um grupo concreto, têm uma comunidade concreta à sua responsabilidade, eu não compreendo que a resposta seja em função da procura. Mais uma vez coloco isto em cima da mesa, ou seja, a resposta não pode ser reativa. Aquele grupo tem que estar claramente identificado no que diz respeito às características múltiplas que claramente ele conterá, e a resposta ser proativa em função dos riscos e em função das dificuldades que esse grupo tem. E para isso há meios que medirão, e com certeza com muita razão, não estão ao dispor das estruturas de saúde. Pois não, mas podem pedir ajuda. E o pedir ajuda aqui, por exemplo, pode ser ao sistema que temos, ao sistema científico que temos, que com certeza se disponibilizará para dar a ajuda que é necessária para de facto conseguir criar um escalonamento de risco e criar uma perspectiva de resposta que vá ao encontro das reais necessidades daquelas pessoas. E nesse sentido, eu digo muito claramente, aqui há dias, há 2 semanas atrás, fizemos um colóquio luso-brasileiro com a participação brutal de 1.200 pessoas, desde de Inglaterra até aos Estados Unidos, passando por toda a América do Sul. E disse-o muito claramente, eu estou cansado de andar a fazer trabalhos e depois, como outcome do meu trabalho, contem apenas os artigos que eu publiquei. Desculpem, mas isso não serve para nada. Não serve para nada, porque isso pode nem sequer chegar aos destinatários mais importantes. Então, aquilo que eu peço é, por favor, peçam-me para eu continuar a investigar, mas avaliem o meu trabalho de acordo com a capacidade que nós temos de criar projetos com os nossos parceiros da clínica e que sejam sustentáveis para além do tempo de financiamento. Porque, de outra forma, nós fartamos de fazer investigação e depois não há translação. Porquê? Porque fica toda retida em revistas científicas muito XPTO, mas que efetivamente depois não acontece esse outro fenómeno que é isso contribuir para alguma mudança. Portanto, isto comprometeria os investigadores? Com certeza, eu estou disponível para esse compromisso. Mas também comprometeria as organizações dos cuidados de saúde, nomeadamente as administrações hospitalares, dos ACES, etc., para que levassem à prática, para que concretizassem aquilo que dali resultasse como uma boa prática, aquilo que dali resultasse como uma mudança adequada aos desafios que são colocados. Portanto, há recursos, temos meios, temos um sistema científico extremamente robusto, capaz de competir a nível internacional. Precisamos agora de fazer aqui adequações para que o sistema científico esteja ao serviço da mudança, porque efetivamente isso precisa de acontecer. Portanto, este foi o desafio que me chamou mais a atenção na intervenção da doutora Rita Nortada, e depois o último é que ela deixou em termos de, afinal, qual é que é o caminho? Bem, respondo socorrendo-me do poeta castelhano, que é o caminho faço caminhando, mas eu compreendo o seu desafio. O seu desafio é, afinal, qual é que é a estratégia de saúde? Pois é, eu concordo consigo, muitas vezes não sabemos qual é que é a estratégia de saúde. Qual é que é a estratégia de saúde nacional? Qual é que é a estratégia de saúde no espaço onde eu me insiro em concreto, neste hospital ou nesta sub-região? Desculpem, sub-região já não existe. Nesta ACES em concreto, qual é que é a estratégia? Portanto, e isso, de facto, nem sempre está muito claro na cabeça de cada um de nós. Também, por último, a doutora Mariana Neto colocou variadíssimos desafios. Também vou aqui destacar 2 que me parecem extremamente importantes, 3. Um tem a ver com a questão que designou como vontade política. Pois temos aqui um problema. A vontade política, eu diria, a vontade política e não só. Porque, da minha curta experiência, eu não senti que houvesse falta de vontade política.
senti que a vontade política está muito enfim, limitada, se quisermos, pelos timings que têm a ver com os tempos de legislatura. E, portanto, ou o que queremos fazer cabe no tempo de... desculpem, não é no tempo de legislatura, é em metade do tempo da legislatura. Porque metade do tempo da legislatura é para fazer coisas, outra metade é para gerir o estrago. E, portanto, isto é impossível na saúde pensar desta forma. Depois, como não temos, o que eu vou dizer é muito polémico, mas quem me conhece também sabe que eu digo com assertividade e com frontalidade, e não é a primeira vez que eu digo. Como não temos nenhuma estrutura que não tenha nada a ver com os timings eleitorais e que seja uma estrutura de pensamento estratégico, por exemplo, à semelhança do que existe em Inglaterra com o NICE, portanto, que de facto permaneça no tempo e que ajude a pensar estrategicamente. Depois, o que nos resta vem alguém com muita vontade política de fazer coisas, colide com uma enorme máquina muito pesada, muito burocratizada e também, muitas vezes, carregada de lobbies, não tínhamos ilusões, carregadinha de lobbies, e é extremamente difícil mudar qualquer coisa que seja num tempo extremamente curto. E, portanto, eu acrescentaria aqui à questão da vontade política, acrescentaria estas dificuldades adicionais. Falou numa outra questão que me é muito cara, que é a questão dos... chamou-lhe circuitos, eu chamo-lhe trajetórias, mas provavelmente estaremos a dizer a mesma coisa. De facto, uma das enormes dificuldades... Eu dou sempre o meu exemplo. Eu tenho o privilégio de ter equipa de saúde familiar. Portanto, é um privilégio que nem toda a gente tem. A minha equipa de saúde familiar trabalha numas instalações que são dentro do Hospital Central de Évora. São lá dentro. Portanto, há uma parte do edifício onde estão alocadas algumas equipas de saúde familiar. Se a equipa de saúde familiar, sobre a minha situação de saúde, precisar de contactar com o hospital, falo à maneira do século XVIII. É por carta, que pode levar 15 dias a chegar. E, portanto, quando nós, nos tempos que vivemos, estamos nesta circunstância, eu diria que não é preciso acrescentar muito mais. Mas o sistema de informação, felizmente, isso neste momento está a mudar. Portanto, repito, nesse momento, isto está a mudar. O sistema de informação que é usado num lado não é o mesmo que é usado no outro. Portanto, não há qualquer interoperabilidade entre um e outro. E, como tal, ou vai na carta, ou vai por recado através do doente, que também é uma inovação nossa. E, portanto, nesta circunstância, se nós não estivermos disponíveis para criar trajetórias de cuidados que, de facto, facilitem o percurso às pessoas, então estaremos em dificuldades acrescidas. Por último, citou e muito bem as pessoas que não estão doentes e que não queremos que fiquem doentes, claro. O plano individual de cuidados que nós propomos tem uma dimensão que está exatamente para aí vocacionada, ou seja, pode ser o cidadão a acionar um plano de cuidados para manter o seu projeto de saúde, para manter a sua saúde, para saber como é que se há de manter saudável e, portanto, nessa dimensão estou completamente de acordo e, portanto, é necessário, de facto, continuarmos a trilhar esse caminho. Termino este período de intervenção para dizer que, efetivamente, nós, localmente, temos que ser mais proativos e entendermos-nos para conseguirmos dar corpo a algumas destas ideias e a alguns destes projetos e depois tentar que eles, primeiro, não morram, que é o mais importante, e depois replicá-los sempre que houver possibilidade disso. Desculpa, Zé Carlos, que me estiquei um bocadinho. Não tem nada, Manuel. Foi um gosto ouvir-te. Eu tenho um papel que é pouco simpático, que é de moderador, e tenho que estar com o relógio na mão e, portanto, é um pouco complicado. E temos muitas questões das pessoas que nos estão a ver, quer através do Zoom, quer através do Facebook. Eu vou tentar direcionar algumas questões, mas a esmagadora maioria tem a ver com o problema que vocês já colocaram, que tem a ver com a transição do doente entre os cuidados diferenciados e os cuidados de saúde primários. E depois há aqui questões mais ou menos concretas que eu vou tentar direcionar. E podia começar por si, a doutora Daniela. Há aqui alguém que... Eu não vou referir os nomes, porque há várias pessoas que põem a mesma questão.
que é se acha que há falta de vontade política na criação de canais de comunicação entre as USFs e as farmácias comunitárias. E eu independentemente da sua resposta, perguntar-lhe qual era a medida que propunha para melhorar esta articulação. Ora, nós sejamos um bocadinho honestos que plataformas não faltam, não é? Plataformas, meios informáticos têm sido desenvolvidos e apresentados imensos em colaboração entre as farmácias e os cuidados primários ou os cuidados hospitalares. Existem aqui muitas barreiras, talvez políticas, talvez burocráticas, talvez, como o professor Manuel Lopes refere muitas vezes, que é a falta de alguém que decide vir ao terreno. Temos que perceber que quando nós falamos ou propomos um projeto de interligação das farmácias comunitárias com os médicos, com os enfermeiros, com os assistentes sociais, porque isto também é importante, tendo em conta também a passagem do doente pelos vários sistemas de saúde até chegar ao seu domicílio. Muitas vezes, como a doutora Rita disse, é preciso lá ir ver as dificuldades que aquele utente tem. E muitas vezes, se nós se desbloqueassem, porque existem, nós temos resultados, nós registamos nas farmácias, nós não chegamos lá e dispensamos os medicamentos e dizemos, pronto, olha, até à próxima. Isto de uma maneira muito prática e pragmática. Não, nós temos o cuidado de registar. Nós temos fichas que os utentes nos autorizam a registar os seus dados. E quando existe descompensações, a causa da falta de literacia, de não saber sequer como toma o medicamento, que fiquei muito agradada da doutora Rita dizer que tem essa gestão com a farmácia, não temos a noção da quantidade de pessoas que não sabem tomar a sua medicação. Não têm noção da quantidade de caixas que têm que tomar e muitas delas da mesma cor. Digamos disto, não é? Todas da mesma cor. Os medicamentos genéricos têm esta às vezes, dificuldade, tudo da mesma cor e muitas vezes já não sabem se tomaram a caixa cor-de-rosa de manhã ou a caixa cor-de-rosa à tarde, já baralharam aquilo tudo. E se nós tivéssemos este meio de comunicar ao médico, doutora, temos aqui um problema de gestão terapêutica, o doente não está a tomar 2 medicamentos exatamente iguais, porque está aqui a trocar a medicação toda, não está, ou então teve um efeito adverso ao medicamento e colocou completamente de parte. E o médico nem sequer sabe disto, porque a consulta é só daqui a 2 ou 3 meses, e não sabe. Se nós conseguíssemos comunicar, isto é uma mais-valia para o utente, sem dúvida. E é uma questão de desbloquear esta barreira, porque as plataformas estão lá. O próprio portal do cidadão tem lá uma zona de registro. Agora, põe-se outra vez aquela questão de nem toda a gente ter capacidade de registar isto em casa, não é? De abrir o seu portal. Vou-lhe dizer que muitas vezes o utente vai à farmácia com o seu cartãozinho de cidadão e nós fazemos muitos registros nesse portal. Se pudéssemos ter um acesso mais rápido como profissionais, como equipa de saúde, seria tudo muito, muito mais facilitado. É uma questão de deixar de estar nestas guerras de gabinete, porque são guerras e obstáculos de gabinete, e passarem a vir ao terreno e falarem com as pessoas. E há mais do que estudos publicados e podemos analisar e ver, só não ver quem quer, daquilo que as pessoas querem, que as pessoas precisam. E isto é que é um facto que temos de ter em consideração. Muito obrigado, doutora Daniela. Passava agora à doutora Rita. Há aqui várias questões que se prendem com a hospitalização domiciliária.
Uma delas pergunta-se se a hospitalização domiciliária é um programa de integração de cuidados, se a verdadeira articulação não deve ter por base a comunidade, e outra ainda, como é que é articulada a hospitalização domiciliária com as unidades funcionais dos centros de saúde. São basicamente estas as três questões. A hospitalização domiciliária tem 5 anos de evolução no nosso país e, portanto, como qualquer projeto ou como qualquer, acaba por teve uma evolução própria. Começou para dar resposta ao hospital e, portanto, o ponto de partida era de doentes provenientes maioritariamente do serviço de urgência ou das enfermarias, mas claramente percebemos que, estou a falar com base naquilo que é a nossa realidade, as unidades de hospitalização domiciliária não estão todas ainda em igualdade de circunstâncias, uma vez que há umas que começaram este ano e que, portanto, têm uma experiência, uma realidade mais recente, mas nós que fomos a primeira e que temos 5 anos de existência, neste momento trabalhamos de uma forma já diferente e integrada de outra maneira daquilo que era inicialmente. Nós estávamos muito virados para doentes provenientes do serviço de urgência, referenciados do serviço de urgência e referenciados do serviço de medicina interna do hospital. Entretanto, essa abrangência alargou. Posteriormente começámos a retirar doentes e a serem referenciados doentes de outros serviços do hospital, portanto a nossa capacitação também aumentou e posteriormente a isso percebemos que a unidade de hospitalização domiciliária não pode ter um fluxo unidirecional, ou seja, o nosso trabalho não é só retirar doentes do hospital. Obviamente que isso é uma mais-valia para todos, como já percebemos, mas efetivamente isto não é um trabalho unidirecional, porque quando o doente me descompensa em casa, o doente volta para o hospital, portanto tem que haver aqui um fluxo bidirecional dos doentes. E depois é a ponte para os cuidados de saúde primários, portanto o trabalho não pode acabar quando nós damos alta ao doente, tem que haver uma linha de continuidade. E portanto, se nós passamos doentes para a comunidade, para os cuidados de saúde primários e trabalhamos no sentido de que esse doente se mantenha estável o maior período de tempo possível, muitas vezes sabemos que são doentes que vão agudizar novamente, que vão descompensar novamente alguns no tempo, porque são doentes, a maior parte deles com doenças crónicas e com um nível de gravidade importante. No entanto, aquilo que pretendemos é que esse doente consiga manter-se estável durante um período de tempo maior e pelo menos que as descompensações não aconteçam por falta de acompanhamento ou por, lá está, problemas com a terapêutica, com receituários. E, portanto, é extremamente importante estes doentes serem bem passados para os cuidados de saúde primários, que, aliás, os conhecem tão bem como nós, não é? Porque são doentes das suas unidades, normalmente são doentes já acompanhados e, portanto, muito conhecidos das equipas. Às vezes, o que falta, na maior parte das situações em que isto não corre bem, esta transição não corre bem, é efetivamente a comunicação, porque quando nós damos alta a um doente, se me limitar a dar-lhe uma nota de alta, eu tenho quase certeza que 90% das nossas notas de alta não são lidas pelos doentes. Nem pelos familiares, e que provavelmente 90 e tal por cento leem, aqueles 10% que leem as notas altas não percebem o que lá está escrito, nem vão cumprir as recomendações que lhes são dadas, se não lhes forem explicadas. Portanto, esta informação tem que chegar ao doente, mas não pode ficar num envelope fechado à espera que o médico de família lhe marque uma consulta para ler o documento. Portanto, nós, de forma regular, portanto, de forma que está já estipulada desde o início da atividade da hospitalização domiciliária, encaminhamos sempre informação para o centro de saúde a informar que o doente está internado connosco. Por outro lado, quando o doente tem alta, enviamos a nota de alta por e-mail para o centro de saúde e pedimos que façam chegar ao médico e ao enfermeiro de família daquele doente. Temos a lacuna das pessoas que não têm acompanhamento nos centros de saúde, mas em doentes que nós identificamos, por exemplo, agora temos um indivíduo que não tinha sequer número do utente, não estava sequer registado no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, nós tentamos agilizar o processo e percebemos que ele precisa de acompanhamento, é um pé diabético, portanto precisa de acompanhamento, vai precisar de uma continuidade de cuidados. Portanto, nós agilizamos o processo de forma a que o acompanhamento seja garantido. E quando há necessidade de uma passagem conjunta, de uma visita conjunta, também muitas vezes articulamos com os enfermeiros, com os médicos é mais difícil, mas com os enfermeiros das unidades de saúde,
para que haja uma visita conjunta e que haja uma passagem de informação, inclusivamente presencial. É verdade que a comunicação, o chegar ao centro de saúde nem sempre é fácil, porque muitas vezes tentamos ligar para o telefone do centro de saúde e ninguém atende do outro lado. Isto passa muitas vezes pelo contacto pessoal, já nos conhecemos todos tão bem que acabamos por ligar uns aos outros. Mas também há situações em que, como nós andamos na rua e temos essa vantagem, passamos pelo centro de saúde, é mais rápido ir lá e falar diretamente com o enfermeiro e dizer: precisamos falar convosco, precisamos passar um doente, do que estar a fazer tentativas para que nos atendam o telefone do outro lado. Mas enfim, portanto, há aqui várias comunicações, várias formas de comunicar, via e-mail, via telefone e inclusivamente via presencial quando é necessário. Atualmente temos já também o contrário, temos a referenciação direta dos cuidados de saúde primários para a hospitalização domiciliária. Temos doentes que são identificados pelo seu médico de família que precisariam de uma abordagem hospitalar, infecções urinárias por agentes multiresistentes que precisam de antibioterapia endovenosa, úlceras de perna infectadas que precisam de tratamento, muitas vezes com antibioterapia endovenosa e de tratamentos diários. E que, portanto, nós somos chamados a atuar nestas situações também, infecções respiratórias, situações de cuidados paliativos, de controle da dor. Portanto, há uma série de situações que já nos são referenciadas diretamente dos cuidados de saúde primários, porque lá está, também temos 5 anos de existência, isto é tudo há aqui um culto por trás, não é? Há aqui uma modificação de mentalidades também. Claro que aquilo que acontecia antes de existir a hospitalização domiciliária era cartinha do médico de família para a urgência, porque eu não tenho forma de resolver este problema a não ser enviar este doente para a urgência. Hoje em dia há esta outra alternativa e, portanto, considero que a hospitalização domiciliária acaba por ser aqui, no fundo, uma porta alternativa ao serviço de urgência para a entrada do doente no hospital, ou nos meios de cuidados hospitalares, alternativa à urgência. Portanto, também aqui pode ser utilizada como fator de descongestionar o serviço de urgência. Temos outros exemplos de doentes, por exemplo, que têm a vantagem de estarmos dentro do hospital e estamos sob a alçada do serviço de medicina, é que conhecemos os doentes que estão no hospital e nós temos uma ideia importante dos doentes que estão internados no hospital, mas também temos a vantagem de ter acesso aos doentes que vão entrar no hospital, o doente que vai ser operado, o doente que vai ser chamado para fazer quimioterapia, e atualmente estão-nos a ser referenciados doentes antes de entrada no hospital, um doente que vai começar a quimioterapia endovenosa, que tem que fazer em internamento hospitalar, mas que previamente tem que fazer um ciclo de antibioterapia porque tem uma infecção. Um doente que vai fazer uma recolocação de uma nefrostomia ou de um stent pela urologia, mas antes de ser submetido a uma intervenção cirúrgica tem que fazer antibioterapia porque, prévia ao procedimento. Então, há aqui um ganho em termos de dias, em termos de internamento na instituição do hospital, que quando internamos o doente inicialmente em casa e depois transferimos o doente para o hospital. Portanto, no fundo, a hospitalização domiciliária funciona aqui como um degrau intermédio e um espaço que não existia, que nós viemos preencher, mas que, de certa forma, claro que a articulação tem que ser para os dois lados, ou seja, temos que estar muito bem alinhados com os cuidados de saúde primários e temos que estar muito bem alinhados com a instituição do hospital. Muito obrigado, acho que foi muito esclarecedora e foi um pouco até além com as várias vias de comunicação existentes entre a hospitalização domiciliária e o centro de saúde. Eu pedi agora à doutora Mariana Neto, há aqui uma questão que eventualmente pode responder, que é quando fala nos doentes saudáveis, nas pessoas, nos cidadãos saudáveis e, portanto, e que não queremos que adoeçam, e depois há aqui uma questão da gestão dos casos com foco na morbilidade, se é, de facto, a gestão mais eficaz. Ou se não se esqueça do som, assim, quando discutimos as coisas. São duas questões um bocado diferentes. Eu vou-me centrar primeiro na questão do cidadão comum, do cidadão saudável, e neste momento o grande inimigo do cidadão saudável, que é de facto a desinformação que circula nos meios de comunicação social, e em que temos de facto um sistema que é exatamente a funcionar ao contrário daquilo que é desejável, que é a informação
em quantidades exorbitantes que as pessoas não têm capacidade para processar e que nós, sistema de saúde, não temos capacidade, não temos, pronto, atualmente compreende-se, mas não temos tido nos últimos anos capacidade para transmitir às pessoas ou criar canais de informação fidedigna que as pessoas possam consultar com confiança. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto é o desinvestimento que foi feito em lugar-chave em que o cidadão pode ser alvo de formação, nomeadamente o ensino secundário. Que formação é que existe em saúde atualmente, especialmente dirigida a nível do ensino secundário? E estou a falar do ensino secundário porque, pronto, a maior parte das pessoas, de facto, acabam por o frequentar e ser expostas a este tipo de informação. É um lugar-chave para veicular informação promotora de saúde. Inclusive, são pessoas que vão entrar brevemente no mercado de trabalho e que conhecimento é que essas pessoas têm para se proteger de determinados riscos para a saúde que são expostos no seu local de trabalho. E, portanto, é aqui que a exposição a efeitos nocivos ao longo da vida a prevenção começa de forma mais estruturada, começa neste espaço. E depois continua por toda a formação ao longo da vida das pessoas. Este é um aspecto. Um outro aspecto é, de facto, a comunidade. Que se calhar este aspecto entronca um pouco com tudo aquilo que foi aqui falado, nomeadamente com a questão da articulação entre os hospitais e os cuidados primários. Por exemplo, esta interface deve ser gerido por uma entidade que seja mais abrangente, mas essa entidade abrangente também terá depois a outra componente da promoção da saúde, porque a promoção da saúde pode ser dirigida diretamente ao cidadão, mas também pode ser feita por outras vias colaterais, através da própria prestação de cuidados. Portanto, não é, eu costumo dizer, isto é saúde pública, e em saúde pública, de facto, nós temos que aproveitar todas as oportunidades para promover a saúde das pessoas, quer sejam intervenções comunitárias, quer sejam simples festas de crianças, quer seja uma consulta num hospital. Portanto, tudo isto são espaços de fazer promoção da saúde e de fazer, de valorizar e transmitir alguns conhecimentos, capacitar, no fundo, capacitar o cidadão. Mas, neste momento, eu queria chamar a atenção para o grande inimigo, que é de facto um inimigo, que é a informação distorcida, as fake news, a informação completamente aberrante, em alguns casos, perigosa, que é veiculada na comunicação social e que, de facto, constitui um perigo. Não é só a questão da pandemia, ela é muito mais geral. Se formos fazer uma análise das enormidades que circulam nas redes sociais, é absolutamente assustadora, e eu acho que nós temos que fazer alguma coisa relativamente a isso. Queria ainda acrescentar, já que todos puxaram um bocadinho a brasa às respectivas sardinhas, eu também não quero deixar de chamar a atenção aqui para uma questão instrumental que me parece ser útil e que, de facto, as pessoas nem sempre ou não sabem ou não estão despertas para isso, que é a questão da existência de um Observatório Nacional de Saúde. Ontem foi celebrado o aniversário do Instituto Ricardo Jorge. O Instituto Ricardo Jorge chama-se, na verdade, Instituto Nacional de Saúde. E uma das coisas um dos seus pilares é, de facto, o Observatório Nacional de Saúde. O Observatório, por definição, observa, não é? Mas tem muito mais capacidade no que diz respeito a muitos dos problemas que nós tivemos aqui a falar, nomeadamente de os acompanhar, de os estudar e de colaborar na prestação, portanto, na resolução e em termos de soluções. De facto, em termos do sistema de saúde, o Instituto Ricardo Jorge é a grande instância de investigação em saúde pública. Portanto, não o fará sozinho, em alguns casos falo-á, noutros casos poderá fazê-lo em colaboração com a universidade, mas fundamentalmente este é um espaço
que pode ser desenvolvido e que pode ser aproveitado e utilizado, de facto, para melhorar, para estudar as sinergias, para estudar os circuitos, para estudar as soluções, para ver como é que os fenómenos se comportam. Vimos alguns deles neste momento. A questão da evolução da pandemia é um instituto que a estuda, e, portanto, temos ali, de facto, um manancial e um recurso extremamente importante para o sistema e que poderemos, de facto, fazer uso e apoiá-lo e solicitá-lo mesmo. Muito obrigado, doutora Mariana. Eu penso que estamos todos gratos e quem não tinha percebido, percebeu agora no decorrer da pandemia da importância do Instituto Nacional de Saúde e, portanto, penso que neste momento é comumente aceita a importância e a relevância do Instituto a nível nacional e naquilo que à saúde diz respeito. Manuel, eu tenho aqui uma série de questões, eu pedi-te, por favor, a capacidade de síntese que conseguires. Vou dizendo 3 ou 4, que são aquelas que tenho, vou tentar sintetizar. Algumas são muito concretas, como esta, em que medida é que considera que os utentes do lar têm menos direitos? E a pessoa pressupõe que seja no acesso aos cuidados de saúde, mas gostaria que comentasses isso. Outras pessoas puseram a questão de porque não um técnico de referência, outro porque não um gestor de caso que acompanhasse o doente ou a pessoa e que ao longo do seu processo fosse fazendo educação à família e fosse ajudando a pessoa a viver com a sua doença. Outra questão, relativamente aos cuidados de proximidade, penso que é um profissional de saúde que relança, que diz, por vezes tem muita dificuldade, que trabalha com crianças e que tem muitas dificuldades, por vezes, em mostrar aos pais a importância dos cuidados de proximidade, porque vão ao hospital, têm uma oferta de 24 ou 24 horas, fazem os exames que entendem e não têm dificuldades relativamente a isso. Outra questão, que comentários suscita o facto da referenciação do utente para o hospital ter de ser mediada pelo MGF, médico dos cuidados primários. E as duas últimas penso que são a dar os parabéns a esta mesa. E, portanto, era basicamente isto que eu pedia para que tu conseguisses sintetizar. Vou tentar ser telegráfico, embora nas intervenções que acabaram de ser feitas também houvesse aspectos que, claro, que poderíamos continuar aqui a discutir, mas mesmo assim, não tendo tempo para isso, sublinho a importância daquilo que foi afirmado agora na parte final pela doutora Mariana Neto, a importância do Instituto Nacional de Saúde. Por muitas razões, porque o manancial de dados que nos deu do último Inquérito Nacional de Saúde são de uma riqueza absolutamente impressionante, mas também pelo potencial que tem. Portanto, ou seja, eu penso que ainda podemos fazer muito mais a partir disso. Tive o privilégio de colaborar com o INSA exatamente nesse último Inquérito Nacional de Saúde com o exame físico. Fomos uma das entidades que colaborou e, de facto, pensamos que existe aí, então se trabalharmos em rede, melhor ainda. Bem, porque é que os utentes dos lares têm menos, parece terem menos direito do que os outros? Eu, mais uma vez, com toda a frontalidade, com muita frequência, encontro, antes disso, não é admissível, sabendo nós que a maioria das pessoas que está em lares tem elevados níveis de dependência, e quando quiserem saber os níveis de dependência que têm, nós temos dados para o afirmar com segurança, sabendo nós o elevado nível de dependência dessas pessoas, quer dizer, essas pessoas estão dependentes no autocuidado, muitas delas com potencial de alguma recuperação, outras, muitas também, com potencial para retardarmos a perda. Como é que é possível que essas instituições estejam, por lei, obrigadas a ter um enfermeiro, apenas um enfermeiro, para 40 utentes, quando o nível de dependência é médio, ou um enfermeiro para 20 utentes, quando o nível de dependência é elevado, sem sequer fazer referência ao número de horas que ele lá passa. Pode ser um enfermeiro que passa lá uma vez por dia.
Portanto, como é que é possível? Portanto, logo aqui, aquelas pessoas estão a perder direitos. Não têm direito aos cuidados adequados à sua situação. O segundo aspecto em que estão a perder direitos, temos que o dizer com toda a frontalidade, porque são os nossos pais e os nossos avós que lá estão. E qualquer dia seremos nós. As pessoas têm que ter consciência disto. As pessoas, quando entram num lar, por exemplo, um dos direitos que perdem muito rapidamente é o direito à sua equipa de saúde. E perdem-no por muitas razões. Perdem-no porque, por vezes, o lar fica fora do seu local habitual de residência e, como tal, perdem a referência que tinham, e porque também se verificam algumas situações em que as próprias USFs entendem que não é sua função continuar a acompanhar esse tipo de pessoas, porque supostamente os lares devem ter equipa de saúde. Ora, os lares não têm equipa de saúde. Têm algumas horas de alguns profissionais de saúde. E, portanto, estão claramente a ser sonegados direitos a pessoas num momento particular da sua vida em que eles mais precisam de cuidados. E isto tem que ser assumido por todos nós, com a agravante de que, como aquele serviço, aquela resposta, depende de um ministério diferente que não o Ministério da Saúde, e eu não estou a defender que deve passar para o Ministério da Saúde, provavelmente deve-se adotar uma solução idêntica àquilo que existe noutros países, que é haver um ministério que cubra este tipo de situações em conjunto, ainda se agrava mais esta situação. Dito com toda a frontalidade. Depois, claro que, e na resposta às outras situações que foram colocadas, claro que há problemas de referenciação, mas se nós formos a olhar para os problemas de referenciação a partir da perspectiva tradicional, nós nunca os resolveremos. A questão não está na referenciação, portanto, a questão não está nas cartas de alta, a questão não está em nada disso. A questão está quando pensamos uma resposta, quando pensamos, por exemplo, hospitalização domiciliária, ela tem que ser pensada como uma resposta que tem que ser construída em continuidade. E se for construída em continuidade, aquela pessoa a quem são prestados aqueles cuidados nunca cairá pelos buracos da rede. Porque, efetivamente, é claro que se é um serviço de hospitalização domiciliária, o hospital tem lá uma responsabilidade muito grande. Mas se o hospital, no fim do período de hospitalização domiciliária, se limitar a dar alta pelos métodos tradicionais que já dava quando tinha no hospital, eu pergunto, nós descongestionámos o hospital, mas o que é que fizemos para efetivamente gerar continuidade de cuidados? Provavelmente muito pouco. Portanto, este tipo de respostas tem que ser sempre pensado no sentido de ir gerando estas tais trajetórias de cuidados que facilitem a vida às pessoas, porque também já, aliás, foi dito pela doutora Rita Nortadas, que efetivamente muitas destas pessoas depois entram num circuito que frequentemente têm que voltar a ser internadas, frequentemente têm que ter uma resposta de continuidade, etc. Por outro lado, as questões de referenciação que neste momento estão exclusivamente centradas nos médicos, e este é um problema do sistema, claramente tem que ser repensado, porque os cuidados de saúde não são cuidados médicos. Os cuidados médicos é uma parte dos cuidados de saúde. E há situações que carecem de referenciação que não têm a ver exclusivamente com a dimensão mais médica da situação. Também, neste caso, a doutora Rita Nortada se referiu a um exemplo em concreto. Portanto, há situações, por exemplo, referiu-se a uma pessoa que tem uma situação grave, que é um pé diabético. Obviamente, quem dá continuidade a isso é uma equipa, mas há nessa equipa uma dimensão que tem que ser assumida pelos enfermeiros de uma forma muito forte. E, portanto, a continuidade aí tem que ser feita particularmente com esse grupo profissional. A mesma coisa relativamente à terapêutica. A terapêutica, que eu saiba, e provavelmente já sei muito pouco acerca disso, mas que eu saiba, a terapêutica medicamentosa é uma parte da terapêutica. Porque tudo aquilo que tem a ver com comportamentos em saúde estão para além da dimensão farmacológica e são tão importantes como a dimensão farmacológica. Se eu não souber tomar a atitude correta perante o que devo comer, o que devo beber, o que devo andar, o que devo dormir, etc., para aí adiante, então a coisa está muito má. E isso não depende exclusivamente de uma consulta médica. Depende da atuação de uma equipa. E nessa equipa, essa equipa tem que ter como grande foco a literacia. A literacia
não é eu ensinar coisíssima nenhuma a ninguém. A literacia é eu dar instrumentos que permitam à pessoa tomar a decisão certa e, em consequência dessa decisão, fazer a coisa correta. Se isto não se verificar, não há literacia, porque a literacia envolve estes movimentos todos. Ora, eu tenho que, com aquela pessoa, trabalhar o tempo suficiente para eu saber que ela não só compreendeu, como dessa compreensão, a partir dessa compreensão, consegue tomar decisões e ações congruentes com essas decisões. Portanto, este processo ultrapassa largamente as visões tradicionais de referenciação, as visões tradicionais de agora vai para os cuidados de saúde primários, depois vai para o hospital, etc. E, portanto, há aqui toda uma nova dinâmica que todos nós temos que nos empenhar e que, de facto, é um desafio para todos nós, mas é um desafio que não põe em causa a excelência do Serviço Nacional de Saúde que temos e que, de facto, nos trouxe até aqui. Agora, nós temos, neste momento, fruto também da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, uma condição demográfica e epidemiológica completamente diferente daquela que tínhamos há 40 anos, quando o SNS foi criado. Logo, nós temos que adequar a resposta do SNS a esta nova realidade. É isto. E isto, dito assim, parece muito simples, todavia, é claro que não é nada simples. É claro que exige muito de nós. É claro que exige, acima de tudo, muito diálogo. Última observação. Tudo isto pode ser facilitado pelos serviços, pelos sistemas de informação? Pode. Se os sistemas de informação forem adequados aos modelos, e não o contrário. E não o contrário. E digo com toda a frontalidade, como já o disse muitas vezes, na presença do então Presidente do Serviço Partilhado do Ministério da Saúde. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não podem andar a construir sistemas de informação sem serem adequados a modelos. Portanto, tem que haver aqui um diálogo que, de facto, nos permita, depois que haja interoperabilidade, que os sistemas de informação sejam uma forma de integrar e dar continuidade aos cuidados. De outra forma, nós estamos provavelmente a criar ainda mais obstáculos, ainda mais dificuldades. E já agora, também aos profissionais. Porque a maioria dos sistemas de informação que foram criados até hoje serviram essencialmente para aumentar a quantidade de horas que os profissionais passam em frente a um ecrã. E esse ecrã não lhes devolve nada em retorno. Ou seja, do sistema de informação não vem praticamente nenhuma ajuda a uma decisão mais inteligente. E isto, nós temos meios já suficientemente desenvolvidos para que isto se altere. E, portanto, era bom que dessemos pequenos passos, mas consistentes e de acordo com uma estratégia, para não termos sempre esta sensação de que estamos a mexer muito, mas que não saímos do mesmo sítio. Isto é que me incomoda. Mesmo do ponto de vista da investigação, incomoda-me muito. Peço desculpa, alongo-me sempre um bocadinho. Muito obrigado. Foi um enorme privilégio estar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria naturalmente fazer minhas as tuas palavras, Manuel. Foi um privilégio estar aqui esta tarde, aprender convosco. Lembrei-me agora na parte final, penso que tivemos um professor comum, que era o professor Álvaro Miranda Santos, exatamente. E ele falava no tempo e na temporalidade. E o tempo falava que o tempo era o tempo cronológico e a temporalidade era a percepção de tempo do sujeito. E eu gostava que gerir este webinar com base na temporalidade. Isto certamente prolongávamos isto por mais tempo e teríamos tempo para aprofundar mais os temas. Infelizmente temos que o gerir com base no tempo cronológico e já ultrapassamos claramente o nosso tempo. Portanto, resta muito agradecer em nome da Fundação à doutora Daniela Santos, à doutora Rita Nortadas, à doutora Mariana Neto, ao professor Manuel Lopes, a participação e os contributos que deram. Penso que saímos todos enriquecidos. Às pessoas que foram estando connosco através da plataforma Zoom e através do Facebook, e queria aqui agradecer em nome da Fundação à PDH, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, que nos permitiu a utilização desta plataforma Zoom. Pedir desculpa a algumas pessoas que colocaram questões e que não tivemos tempo para colocar, nomeadamente a hospitalização domiciliária, quando as pessoas não têm condições para receber os familiares,
Uma outra questão que eu vou pedir desculpa também por não darmos resposta, mas que prometo que vai ser discutida na próxima sessão, no próximo webinar da Fundação, que é no dia 17, na próxima quinta-feira, que é sobre profissões. Houve um colega que colocou a questão das profissões, dos diferentes vínculos e das diferentes organizações do SNS. Isso não será uma razão para a desmotivação dos profissionais. Portanto, isso vai ser o ponto fundamental na próxima sessão, dia 17, às 21 horas. E, para já, e por agora, agradecer mais uma vez a todos. Foi um gosto e um privilégio estar aqui esta tarde convosco e certamente vamos cruzar-nos em nome da Fundação os nossos mais sinceros agradecimentos e até breve. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado.